Olá, nesta aula vamos falar sobre a função de gerar números aleatórios, as funções randomseed e random. Há uma controvérsia sobre o caso. As funções acima não são inteiramente aleatórias. Elas, na verdade, parecem que são números aleatórios. Mas você fala assim, Aldir, como assim? Não criaram ela com essa finalidade? Na prática, os números gerados são predeterminados. Depende do valor passado pelo random seed. Normalmente o random seed é iniciado já no primeiro bloco de inicialização, lá no void. E você coloca qualquer valor. Porém, quando inicia, se sempre o seu programa iniciar com o mesmo valor, a sequência de número aleatório poderá ser previsível. Mas então como é que resolve isso? Bem, se a intenção for gerar sequência de números diferente a cada vez que você inicializar, deve então passar valor diferente a cada inicialização. Mas como? Vou ter que toda hora compilar o código e subir com um número diferente? Não. Existem algumas alternativas. A mais sensata delas é utilizar um valor pela porta analógica A0 ou qualquer uma outra, desde que ele não esteja nada conectado a ela. E aí vai ficar bem mais fácil. Por quê? Essas portas recebem interferências, então o número dela fica o tempo todo oscilando. É só você conectar aí o seu Arduino e colocar para poder colocar monitoramento da porta serial e passar até o dedo por debaixo da placa, você vai ver que vai alterar os valores. Uma outra forma também de você fazer isso é utilizar um botão. Você liga um botão na placa, toda vez que apertar o botão, ele vai começar a criar a semente a partir daquele momento que você pressionou o botão, utilizando ainda em conjunto a função do milis, que tem no Arduino, pelo milissegundos. Outra possibilidade ainda também dá para você gravar o último número que você usou na EEPROM, e toda vez que ele iniciar, ele consulta a EEPROM e soma mais um, por exemplo. E aí ele vai incrementando e pode ir mudando. O random pode ser chamado com um ou dois parâmetros. Quando você coloca dois parâmetros nele, é porque você quer números aleatórios entre o primeiro e o segundo. Um exemplo, random, abre parênteses, 10,20, fecha parênteses. Isso vai retornar somente os valores 10, 11, 12, 13, até o 19. O 20 não entra. Lembrando que é sempre o máximo menos 1. Então, quero gerar valores, você coloca o mínimo e o máximo menos 1. Nós vamos ter exemplo aqui ainda. Outra situação também é que, se você quiser, você pode utilizar o random e colocar um valor bruto dentro. Random 100. Aí automaticamente ele vai gerar números de 0 até 99. Então eu vou abrir o código aqui para vocês. Abra um exemplo aí random. Eu coloquei um LED na porta 9 e nós vamos fazer o random, fazer o LED piscar com intensidades aleatórias. É bem simples. Vou abrir o código. Vou baixar aqui. Deixa eu tirar a porta serial por enquanto. Olha como é fácil. Eu coloquei aqui uma constante. Vocês já viram que a constante é legal de ser utilizada no Arduino, principalmente para os pinos, porque ele desocupa memória do Arduino. Então, é um pino que não vai ser alterado no meio do caminho. Então, fica legal utilizar aí a constante. Então, eu coloquei aqui o número 9 para especificar a porta 9, que está ligado o nosso LED. Depois eu coloquei um long range number, que vai ser os nossos números aleatórios. Poderia ser até um int, porque eu vou gerar números pequenos. Mas vamos deixar aqui o random por enquanto. Coloquei inicialização da serial begin, e aí entra aquilo que eu havia dito para vocês, que é o random seed, fazendo a leitura da porta analógica 0. Então ele vai ficar pegando aquelas interferências que tem na porta 0, e a partir dessas interferências ele vai gerar a semente para criar os números aleatórios.
é bem simples. Aqui eu coloco o rand number para receber um valor aleatório de 255. Então ele vai fazer o sorteio de 0 a 255, vai imprimir esse sorteio para mim na porta serial, vou colocar aqui, você pode fazer isso com a ideia do Arduino, vai funcionar direitinho também, só fazer a mesma ligação. Caso você não queira fazer a ligação do LED, mas só visualizar a porta serial, você também pode fazer dessa forma. Coloquei aqui um analog write para escrever lá no pino 9 o número que foi sorteado. Depois disso ele dá um espaço de 1 segundo. Depois eu faço um outro exemplo aqui do random, colocando 10 a 20 e ele gerando na porta aleatória também, ele imprimindo na porta também serial o número que ele gerou aqui. Lembrando que o LED não vai piscar por esse random aqui, porque o analog write já estava aqui em cima. Então no próximo loop ele só vai estar escrevendo o valor do rand number de 255 aqui, de 0 a 255. Então chega de blá 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 e vamos testar. Vou fazer o upload do código, fiz o upload, ele já começou a piscar, está piscando em intensidades diferentes. Aqui ele está mostrando os números, né? Aqui ele está mostrando os números, 100, 66, depois ele vem um 10, um 18, que é justamente este cara aqui. Vou fazer até diferente, eu vou parar aqui e vou comentar essa parte aqui. Subir de novo. E agora só vai gerar os números. Saiu até um 23 aqui. Número baixo. Por enquanto não saiu nenhum menos que 20. Mas conforme está saindo os números, ele está fazendo a troca aqui da cor do LED. Bem simples, bem fácil e bem útil para os projetos que você precisa randomizar. Dúvidas? Você tem a ferramenta lá no nosso portal para esclarecê-las. Não deixe de esclarecer suas dúvidas. E até a próxima aula.